Na grande epopeia da Bíblia, conhecemos os heróis, os profetas, os reis. As suas histórias são contadas em detalhe, as suas genealogias traçadas com precisão. Mas e se eu te dissesse que a figura que talvez seja a chave para toda a teologia bíblica aparece em apenas 3 versos do Gênesis e depois desaparece sem deixar rastros? Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Não tem começo, nem fim. Ele é um rei de uma cidade misteriosa e um sacerdote de um Deus que ainda não se tinha revelado plenamente a Israel. O seu nome é Melquisedeque. Quem foi este rei, sacerdote fantasma, que surge do nada para abençoar Abraão, o pai de todas as nações? Por que é que ele é tão importante que tanto o rei Davi como o autor da Epístola aos Hebreus constroem toda uma teologia em torno da sua breve aparição? Hoje, vamos puxar o fio solto mais intrigante da tapeçaria bíblica e descobrir o segredo de Melquisedeque, a personificação de uma ordem espiritual mais antiga que o próprio tempo. Para entender, precisamos de voltar à cena. Gênesis capítulo 14. Abraão acaba de regressar de uma grande batalha, resgatando o seu sobrinho Ló. E então, do nada, o texto diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Vamos dissecar o mistério. Quem é ele? Melquisedeque, em hebraico, significa: o meu rei é justiça. Ele é o rei de Salém, que é universalmente entendido como a antiga Jerusalém. O seu nome e título são de retidão e paz. Sacerdote de quem? Ele é sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Este é um nome cananeu para a divindade suprema, anterior à revelação do nome Yahweh a Moisés. Isso implica que já existia um sacerdócio monoteísta puro em Canaã, completamente independente da linhagem de Abraão. O ritual, ele oferece pão e vinho. Para qualquer um familiarizado com o cristianismo, o sino toca alto. É um ritual que ecoará milênios depois na última ceia. A hierarquia. Abraão, o escolhido de Deus, o grande patriarca, paga o dízimo a Melquisedeque e é abençoado por ele. Na lógica antiga, o menor é sempre abençoado pelo maior. Isso coloca Melquisedeque numa posição de autoridade espiritual superior à do próprio Abraão. E então, ele desaparece. A história continua como se nada tivesse acontecido. Mas a semente do maior mistério teológico da Bíblia foi plantada. Por mais de 1000 anos, a figura de Melquisedeque permanece em silêncio nos textos sagrados. É como um eco distante, uma memória quase perdida. Até que o rei Davi, o maior rei da história de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, poeta e profeta, escreve um salmo messiânico profundamente enigmático, o Salmo 110. Neste salmo, Davi não fala de si mesmo. Ele olha para o futuro, para um Messias, um ungido que seria tanto rei quanto sacerdote. E é aqui que o nome de Melquisedeque ressurge das cinzas do tempo de forma espetacular. Davi, inspirado por Deus, proclama uma promessa divina, um juramento inquebrável. Ele escreve: o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pense no impacto disso. Naquele momento, a estrutura religiosa de Israel era rígida e bem definida. O sacerdócio era uma herança de sangue, passada de pai para filho, exclusivamente dentro da tribo de Levi, descendentes de Arão. Ninguém de fora dessa linhagem poderia sequer sonhar em se tornar um sacerdote. Davi, ele mesmo da tribo de Judá, a tribo dos reis, estava legalmente impedido de exercer qualquer função sacerdotal. E, no entanto, ele profetiza sobre um futuro rei, um descendente seu, que também seria sacerdote. Mas, como assim? Não segundo a ordem de Arão e dos levitas,
mas segundo uma ordem diferente, mais antiga, mais misteriosa. A ordem de Melquisedeque. Davi estava apontando para um novo tipo de sacerdócio, um que não se baseia em genealogia, em quem era seu pai ou sua mãe, um sacerdócio estabelecido por um juramento direto de Deus, um sacerdócio eterno. Ele estava reintroduzindo a ideia de um rei-sacerdote, uma união de poder real e autoridade espiritual na mesma pessoa, um conceito que o próprio Melquisedeque personificava. Esse salmo se torna uma bomba relógio teológica, plantada no coração das escrituras hebraicas, esperando um momento certo para explodir e revelar seu verdadeiro significado. Por quase 1000 anos, estudiosos e rabinos debateram essas palavras, tentando decifrar o enigma. Quem seria esse rei-sacerdote? Como poderia existir um sacerdócio fora da linhagem levítica? A profecia de Davi abriu uma porta para um mistério ainda maior, uma promessa que pairava sobre a história de Israel, aguardando seu cumprimento. E então, outros 1000 anos se passam. O cenário muda drasticamente. O Império Romano domina o mundo, e uma nova fé radical, centrada na figura de Jesus de Nazaré, começa a se espalhar. E é nesse contexto que um autor desconhecido escreve um dos textos mais sofisticados e teologicamente densos do Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus. E é aqui, meus amigos, que a chave do Salmo 110 finalmente encontra sua fechadura. O autor de Hebreus pega essa profecia enigmática e a usa para abrir completamente a porta do mistério de Melquisedeque. Ele não dedica apenas alguns versos, mas um capítulo inteiro, em Hebreus 7, para desvendar essa figura e explicar por que Jesus é o supremo sumo sacerdote, superior a todos os sacerdotes que já existiram em Israel. Todo o seu argumento, toda a sua lógica, gira em torno de Melquisedeque. É a peça central da sua teologia. Ele começa com um argumento de superioridade. Lembram quando Melquisedeque abençoou Abraão? O autor de Hebreus diz: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Se Melquisedeque abençoou Abraão, o grande patriarca, então Melquisedeque é superior a Abraão. E se Abraão é o ancestral da tribo de Levi, de onde vêm todos os sacerdotes, então, por extensão, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. É uma lógica implacável. Ele continua, contrastando os dois sacerdócios. O sacerdócio levítico é baseado em uma lei, em regras e linhagem. Uma lei que ele chama de passageira. Já o sacerdócio de Jesus, na ordem de Melquisedeque, não se baseia em uma lei, mas em um juramento direto de Deus. Aquele mesmo juramento do Salmo 110. Um juramento eterno e irrevogável. Os sacerdotes levitas eram muitos, porque a morte os impedia de continuar. Mas Jesus, tendo ressuscitado, vive para sempre. Seu sacerdócio é perpétuo. E então vem o golpe de mestre. A interpretação mais chocante e profunda. O autor de Hebreus olha para o silêncio do Gênesis, não como uma falta de informação, mas como uma mensagem teológica intencional. Gênesis não menciona pai, mãe ou genealogia para Melquisedeque. Não fala de seu nascimento, nem de sua morte. O autor de Hebreus interpreta isso simbolicamente. Ele diz que Melquisedeque, ao ser apresentado sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, se torna uma figura, um tipo, um símbolo da natureza eterna do próprio Filho de Deus. O silêncio do texto não é um acidente, é uma revelação. Para o cristianismo, Melquisedeque deixa de ser apenas uma figura histórica obscura e se torna o arquétipo do sacerdócio perfeito e eterno de Cristo. Um sacerdócio que não está limitado a uma tribo, a uma nação ou a uma religião específica, mas que transcende toda linhagem e toda lei humana, oferecendo acesso direto a Deus para todos, para sempre.
A natureza enigmática de Melquisedeque abriu as portas para inúmeras teorias, das mais acadêmicas às mais esotéricas. Quem era ele? De facto, a primeira teoria é a mais histórica e direta. Ele seria simplesmente um rei cananeu histórico de Jerusalém, que adorava o deus El Elyon, o Deus Altíssimo. A história foi preservada para mostrar essa conexão primordial de Abraão com a futura capital sagrada de Israel. Uma outra teoria, desta vez genealógica, vem de uma antiga tradição judaica. Ela identifica Melquisedeque com Sem, o filho de Noé. Segundo as cronologias bíblicas, Sem teria vivido por centenas de anos e ainda estaria vivo na época de Abraão, sendo o ancestral tão reverenciado. Isso explicaria a imensa honra que Abraão lhe prestou, submetendo-se à sua bênção e entregando-lhe o dízimo. Avançando para uma visão mais mística, temos a teoria angelical ou divina. Muitos místicos, tanto judeus quanto cristãos, e diversos textos apócrifos, não veem Melquisedeque como um simples homem. Para eles, ele seria uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Deus, ou de um arcanjo, como Miguel, em forma humana. Seria um ser celestial enviado para a Terra com uma missão muito específica: encontrar e abençoar a Abraão naquele momento crucial da sua jornada. Isso explicaria por que ele surge sem genealogia, sem pai nem mãe, como se viesse de outra dimensão. E por fim, chegamos à teoria mais profunda, a esotérica, ligada à tradição primordial. Para muitas escolas de mistério e tradições iniciáticas, Melquisedeque não é uma pessoa, mas sim um ofício, um cargo espiritual. Ele é o representante na Terra da própria tradição primordial, a fonte única de toda a sabedoria espiritual, que existe desde o início dos tempos e da qual todas as religiões derivam. Nessa visão, ele seria o rei do mundo, uma inteligência cósmica que governa e supervisiona a evolução espiritual da humanidade, aparecendo em momentos cruciais da história, para iniciar novos ciclos e guiar os destinos dos povos. Mas, no final, talvez a pergunta, quem ele era, seja menos importante do que o que ele representa para nós hoje. Melquisedeque representa a autoridade espiritual que não vem de um diploma, de uma ordenação formal ou de uma linhagem de sangue. É a autoridade que nasce da justiça, Tzedek, e da paz, Shalom, vividas interiormente. Ele é o arquétipo do nosso próprio eu superior, o nosso sacerdote interior. A história dele diz-nos que, dentro de cada um de nós, mesmo quando estamos no meio da nossa jornada, cheios de falhas e dúvidas como Abraão estava, existe um princípio de sabedoria eterna, um rei da paz interior, que pode nos abençoar, nos nutrir com pão e vinho, que é o sustento espiritual, e nos reconectar com o Deus Altíssimo. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque é, portanto, o sacerdócio de todos aqueles que encontram Deus, não através de uma religião externa, mas através da conexão direta e pessoal com a centelha divina que habita em seu próprio coração. Explorar estes mistérios que apontam para uma verdade universal é a essência do nosso canal. Se você busca essa conexão, se essa jornada faz sentido para você, inscreva-se no Pergaminho Aberto para continuarmos a explorar juntos. E para nossa reflexão final, você já encontrou um Melquisedeque na sua vida? Uma pessoa, um livro, ou talvez um insight que apareceu do nada e mudou completamente a sua direção espiritual? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Queremos muito ler a sua história.